Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, que prazer estar com você novamente. Que bom, você me recebe aí na sua casa, fico muito contente. Olha, quando você não tiver tempo de ligar a televisão, que às vezes você não tem, está viajando, você pode assistir nosso programa via YouTube, onde você estiver, na China, no Japão, em Bauru, no Rio de Janeiro, onde você quiser. Não é bom assim? Então eu vou junto com você no YouTube, onde você for eu vou atrás. E olha, é um prazer mesmo, viu? Eu fico muito feliz de poder estar cada vez mais próximo de vocês e levando os meus convidados, os nossos assuntos, temas interessantes. E hoje eu falo também sobre um tema que está muito em voga, muito em moda e que vocês tenham certeza disso absoluta, que vão receber a minha entrevistada com muito carinho, que é a Thaís Pegoraro, que aqui está. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, obrigado por me receber no seu programa. Que bom! Pegoraro, mas aqui também tem em Campinas uma família que, se não me engano, é Pegolari, uma coisa assim. Tem uma muito parecida com o seu sobrenome, até pensei que fosse o mesmo, mas eu vi que não é. E eu sei que você é de Bauru, por isso que eu citei Bauru. Isso. E do Bauru para o mundo. Literalmente. Nossa, que maravilha. Thaís, você é coach, é isso? Sou também. Mas aí, ou também vocês vão saber daqui a pouco. Mas eu pergunto, como é que você optou? Porque você é formada em Direito. Perfeito. Você é advogada. Mas você exerce a profissão? Não mais. Eu fiz 2 transições de carreira ao longo da minha experiência profissional. A primeira de advogada para uma carreira de headhunter de advogados, recrutadora de advogados, porque eu era muito relacional, eu era muito comercial e o direito é muito técnico, principalmente no começo da carreira. Então eu comecei a entrevistar os executivos e depois de entrevistar eu parei de contar nos 7.000 executivos. Depois de entrevistar mais de 7.000 executivos em 6 anos de trabalho, eu fiz uma segunda transição de carreira que foi para esse universo de desenvolvimento humano, onde o coaching é uma das sub-áreas. Isso, então, é isso que eu gostaria, porque o coaching, geralmente, você confunde um pouquinho, é uma coisa muito vaga, entre aspas, para muita gente, inclusive para mim, porque eu conheço alguns, mas alguns se dedicam a um determinado segmento, a área humana, por exemplo. Problemas de adequação de caráter, de personalidade, de busca de profissão e por aí vai. Outros, que eu não sei se é o seu caso, mas outros já chegam numa área mais técnica, mais profissional, digamos assim. E por aí vai. Então eu queria que você desse uma rápida explicação qual é o sentido literal do coaching. Coaching existe uma definição muito simples, que é uma metodologia científica
para pessoas, empresas, grupos organizacionais alcançarem um objetivo. Então, é uma metodologia que embasa o processo para você alcançar um objetivo, qualquer que seja. Mas antes não existia? Existia como em um formato de um treinador esportivo. Então, esse conceito ele nasce dentro do esporte. Na verdade, ele nasce na Inglaterra, na Idade Média, como coach, que era o cara que conduzia a carruagem. Exatamente. Depois isso migrou para o mundo dos esportes, o coach como um treinador esportivo, e muitos dos conceitos trabalhados no esporte foram levados para o mundo corporativo, e aí sim nasce o conceito de coaching executivo. Hoje existe coach de emagrecimento, coach de relacionamento, existe coach de meditação, e a minha área é... Você tem uma? Ou um? E a minha área é o coaching executivo, que trabalha executivos que querem desenvolver competências, desenvolver habilidades, modificar alguns perfis comportamentais para o ambiente corporativo. Pois é, eu acho até, Thaís, eu não sei muito bem a etimologia da palavra, mas eu tenho a impressão que é do coaching da Inglaterra, que conduzia as carruagens, que nasce o cocheiro, o cocheiro. Pode ser. O cocheiro, perguntar para a produção aí, eu acho que o cocheiro, dá uma olhadinha na produção, se é daí, olha, eu sou curioso, quem sabe durante o programa se for, porque o cocheiro pode ser muito parecido a terminologia, né? Sim, a tradução literal, a tradução literal Sim. me faz lembrar. Sim. Que eram os cocheiros que conduziam as carruagens, as carroças e carruagens do Brasil. Mas, posto isso, que área da advocacia você se dedicava? É uma área chamada propriedade intelectual. Então, era a área que cuidava dos ativos intangíveis das empresas, tanto do ponto de vista consultivo quanto contencioso, que era a parte dos litígios judiciais. Mas para mim era muito técnico. Eu gostava realmente de quando eu sentava com o cliente, de quando eu podia me relacionar com as pessoas, com os colegas. Então eu sentia muita falta desse contato humano que essa minha profissão atual me traz diariamente. Você sempre foi absolutamente desinibida assim? Não. De jeito nenhum. Porque o advogado geralmente tem a bela parlantina, né? Sim, exatamente. Porque ele tem, faz parte, tem que falar, tem que se relacionar falando. Sim. Né? Eu acho que é uma ferramenta de trabalho, que quanto mais você fala ou deixa o outro falar, porque o coach, ele tem mais que ouvir o que o cliente dele está dizendo, ou fazer perguntas. Por aí vai. Então é uma forma de mascarar uma certa timidez. Ó, estou aqui, o que é o coach? A palavra coaching vem da palavra inglesa coach, que significa treinador. O termo coach que apareceu pela primeira vez na era medieval, tudo que você falou, com a figura do cocheiro. Então é o que eu falei. Cocheiro, o homem que conduzia carruagem, é o coche para algum lado. Parabéns, obrigado, produção. Mas olha que maravilha. Então eu acertei, por aí, eu sou muito atento a isso que eu escrevo. Mentira, né? Minha profissão é jornalismo, então obviamente que eu tenho muita ligação com as palavras. Thaís, eu penso assim, hoje é necessário realmente você ter um condutor ou indutor, sabe? Porque o mundo está tão diversificado, as coisas são tão rápidas, a globalização, a internet e tudo isso, que muitas vezes você se perde no meio do seu próprio caminho profissional, emocional, até físico. Entendeu? Você não sabe se você faz exercício assim ou assado, é muita informação. Não, agora tem esse, agora a modalidade é essa, e faz assim, faz assado. Muito bem. Então eu acho que esta profissão e esse trabalho que vocês desenvolvem é muito necessário mesmo nesse momento que pelo qual o mundo atravessa, nesse novo ciclo da humanidade. Agora, a minha pergunta, como você consegue, por exemplo, administrar diferentes personalidades, diferentes caráteres, diferentes propostas de vida, e dali você está atenta para saber conduzir esse barco? Então, eu vou complementar a tua colocação inicial, que é o mundo, ele mudou, isso já é a realidade. Não é o futuro, é o momento atual. Então, passar por um processo de coaching sério,
conduzido por uma instituição séria, te traz inclusive economia de dinheiro e de tempo, porque dentre tantas possibilidades você direciona para aquilo que vai te trazer maior realização na tua vida. Como lidar com as diferentes personalidades e o mundo corporativo é recheado delas. É por isso da importância da metodologia, né? Então, um dentista lida com diversas bocas, o advogado com diversas causas. O que diferencia é o alicerce técnico, é a bagagem técnica, metodológica que ele usa nesse processo. Porque senão, cada cabeça uma sentença. E esse é um grande problema que a gente vem vivenciando hoje na profissão, porque não é uma profissão regulamentada. Então, existem muitos cursos que se dizem formadores, certificadores de coaches, e quando na verdade a gente sequer sabe qual é a origem, qual é a base metodológica, quais são as ferramentas que esse profissional está usando. Agora, então, de onde vem a verdadeira linha? Tem linhas de escolas europeias e escolas americanas. Mas para leigo, por exemplo, será que eu estou pegando um profissional da melhor cepa? Então, ou será que este aqui... Eu vou dar dicas. Dá as dicas aí para o meu telespectador. Muito importante avaliar quais são os casos que esse profissional já conduziu. Claro que existe a confidencialidade em relação ao nome, mas casos de sucesso, se o trabalho é feito dentro de uma expertise específica. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, você não vai buscar um coach de carreira, você vai buscar um coaching que tenha essa expertise. E muito importante que eu falo para todos os meus clientes, qual é a história anterior profissional desse coach. Então, se ele trabalha em emagrecimento, ele teve algum histórico na área esportiva, ou na área nutricional, ou alguma experiência pessoal que traga congruência para esse projeto, porque para eu atender uma pessoa da área de tecnologia, eu não preciso ser de tecnologia, mas para eu trabalhar a carreira das pessoas, eu me formei como headhunter, eu vivi uma experiência de mercado, então eu posso contribuir mais nas perguntas, nos desafios, nas colocações que eu vou fazer para eles. Existem escolas de headhunter? Não existe. Existem empresas que contratam profissionais das suas áreas técnicas e depois as treinam. A experiência, a bagagem de entrevista. Então, quando eu falo para você, eu entrevistei mais de 5 mil, 6 mil, 7 mil executivos, você faz um cálculo daquela... Existe uma máxima que diz que você se torna bom em alguma coisa depois de 10 mil horas de prática. No mínimo. No mínimo. Então, muita entrevista me traz o quê? Base comparativa. É o repetitivo, né? Isso procede desde a filosofia chinesa. É o repetir e trazer a base comparativa. É o repetir e trazer a base comparativa, né? Então, para quem busca um coach, avaliar qual é a carreira anterior, avaliar se ele tem a formação numa escola séria, avaliar horas de atendimento, inclusive as pro bono, porque se você começa uma carreira, você não tem experiência, mas atue pro bono, atue com horas de serviço, e isso vai te dando mais bagagem. Certamente, são as ferramentas que você vai adquirindo ao longo. Agora, Thaís, digamos assim, vamos traduzir miúdos para você, porque você está ouvindo tudo isso, achando tudo lindo, maravilhoso, as palavras são lindas, tudo isso, mas você quer saber na prática, até porque você não é obrigado a descobrir. Eu tenho um filho que está no impasse, por exemplo, da vida dele. Ele está aí com 17 anos, ele não sabe se ele vai para cá, se ele vai para lá, se ele faz a universidade tal, a faculdade tal, enfim. Aí eu pergunto, como encontrar o coaching ideal para que possa tentar conduzir? Será que não é mais ou menos parecido como antigamente, que o teste vocacional? Então, ótimo você ter tocado nesse assunto, porque o teste que a gente usa no mundo corporativo com o nome de assessment, né, é uma forma de você usar uma ferramenta fria que vai te trazer alguns inputs, alguns resultados para serem avaliados. Só que muitas vezes o teste vocacional ele parava aí. Eu vou ser engenheiro ou eu vou ser arquiteto? Qual é o papel do coach? O papel do coach é fazer as perguntas. O coach nada mais é do que um perguntador nato. Ele tem que ser muito curioso e ele tem que ser um bom perguntador para te levar a construir as suas respostas. Então, mãe e pai de plantão que estão nos ouvindo,
seu filho está com dúvida, busque um coach de carreira, busque um coach que possa fazer perguntas para extrair do seu filho o que ele realmente deseja, não um papel frio que é um teste vocacional, mas ele construir essa autorresponsabilidade, ele construir esse protagonismo, ele se vê responsável por essas decisões. Então eu acho que é o maior investimento que um pai e uma mãe podem fazer no seu filho. Também acho. Mas ele precisa querer. Não dá para o pai e para a mãe forçarem, porque o coach ele é um processo individualizado. Então, toda vez que uma mãe ou um pai costumava me ligar, hoje eu não trabalho mais com a parte de carreira infanto-juvenil, mas quando eu me ligava, a primeira coisa que eu dizia é: pede para o seu filho me ligar. Porque mesmo que o pai ou a mãe paguem, quem tem que querer fazer é o filho. Como tudo na vida, né, Thaís? Você não força ninguém a estudar piano, nem a estudar tamborim, entendeu? De repente ela tem que ter uma vocação para um lado ou para o outro, uma tendência para isso ou para aquilo. Agora, vocês têm uma empresa, você trabalha numa empresa, não é? Que é a ESEC. Ah, tá. ESEC é uma empresa que existe há 10 anos. Ela começou com o Executive Search, que é a expressão que se usa no mundo corporativo, né, o recrutamento de altos executivos. E 2 anos atrás a gente desenvolveu 2 novos braços de negócio. Um é a área de desenvolvimento humano, da qual o coach é uma das ferramentas. E a outra é uma área que a gente chama de Board Services, que é a constituição de conselhos para empresas, conselhos consultivos e administrativos. Em qual você atua? Eu sou sócia da empresa e atuo em desenvolvimento humano e conduzo algumas posições para altos executivos, principalmente da área de RH, que é o meu público de atendimento. Então, 7.000 e tantas. É uma forma de me relacionar com esse público que depois vai me contratar para o serviço de desenvolvimento. Agora, desculpe a minha ignorância, mas eu não sou do ramo. As empresas procuram por vocês? Exatamente. Pela ESEC, é a empresa que procura. Nós só atendemos pessoas jurídicas. Só. Então a pessoa jurídica nos procura para recrutar um executivo e para desenvolver o executivo quando esse executivo está dentro da estrutura e ainda tem perfil, tem bagagem, tem conhecimento, mas precisa de um polimento. Então nós atendemos sempre a pessoa jurídica sob a ótica do desenvolvimento humano e do recrutamento. Agora, então vocês também, digamos, o profissional da empresa que contrata os seus serviços, ele passa, digamos assim, a ser, não mentorado, mas a ser, como eu posso dizer, passa por um trabalho, digamos assim, de cursos dentro da sua empresa, Na verdade, não são cursos. Então, assim, quando a empresa nos busca para um trabalho coletivo, a gente oferece os treinamentos, os workshops, né, que são muitas pessoas, ou são áreas dentro da empresa, para vários temas. Quando é individual, geralmente é um trabalho de coaching executivo. Então, mas sabe o que eu não consegui entender? O quê? Me perdoa. Por exemplo, eu sou a empresa que vou lhe procurar. Eu tenho uma empresa, eu tenho um profissional que eu acho que ele tem boa tendência, ou boa informação, ou bom caráter, sei lá o quê, para seguir, para ser meu gerente de vendas. Perfeito. Pronto. Mas eu não sinto que ele esteja preparado ainda. Ele tem elementos, ele tem possibilidades. Aí você consegue desenvolver isto? É isto que eu quero entender? Duas coisas vão acontecer. Que eu quis perguntar. A empresa, a área de recursos humanos, ela tem alguns programas de desenvolvimento. Tem vários nomes hoje. Universidade corporativa, trilha de carreira, Top Team Alignment, workshops diversos, que ela está trabalhando no espectro coletivo. Individualmente, esse sujeito ele pode ter particularidades, aspectos mais ou menos deficitários que ele precisa tratar individualmente. Então o coach ele interfere aí, nas habilidades. É o polimento. Isso, é o polimento, porque a bagagem está sendo conduzida e dada pela empresa. Então acho que vocês agora entenderam tanto quanto eu. É meio difícil, né? Eu sou meio limitado para essas coisas, mas enfim. Mas eu quero só para encerrarmos o nosso bate-papo, aliás, muito agradável, porque eu também soube que a senhora escala montanhas. Eu escalo montanhas. Que a senhora vai, olha aqui, para 7 picos, é isso? Recordista brasileira do projeto 7 Cumes.
exatamente. Já fui e já voltei. Mas me conta, menina, o que é isso? Como é que você sobe montanha a pé, de esqui, de quê? A pé, com muito esforço, com muita dedicação, com muito preparo. E foi a partir de um processo de coaching ao qual eu me submeti. Então, para me tornar coach, eu fiz muito trabalho como coach. Eu acho que isso é muito importante esclarecer para as pessoas. Quem conduz o processo é o coach, quem recebe o processo é o coachee, e o processo todo chama coaching, e as pessoas elas se confundem nesses termos, né? Então, quando eu me submeti a diversas técnicas para aprender, para me formar, para fazer a minha formação, eu resgatei um sonho de infância, que era um dia chegar no cume do Everest. Você e o Rodrigo Ranieri. Eu e o Rodrigo. Rodrigo já esteve aqui. Já esteve no programa. Já teve 2 vezes, por sinal. Olha só. Eu acho que a gente vai ter que gravar outro programa que tem assunto aí, viu? E aí, eu saí tão fortalecida desse processo que eu achei que o sonho podia virar um projeto e podia virar realidade. E assim, 4 anos depois dessa sessão de coaching, eu quebrei esse recorde brasileiro e escalei essas 7 montanhas em 1 ano e 9 dias. Meu Deus do céu. A saber... Everest, o Denali, que é a maior montanha da América do Norte, o Aconcagua, que é a maior montanha da América do Sul, Kilimanjaro da África, o Vinson, que é na Antártica, a pirâmide Carstens, que é na Oceania, e foi. Falta o 7º. O 7º, o Elbrus, agora sim. Ou o Mont Blanc, que são as maiores montanhas da Europa. Eu conheço. Cabalístico. 7. Thaís, muito obrigado por ter vindo. Você é simpaticíssima, encantadora, transmite um astral maravilhoso. Obrigada, está foi um no prazer. Lugar certo mesmo, Obrigada. Sabe? Lidar com pessoas. Obrigada, foi um prazer. Agradeço. E eu agradeço a você por me receber na sua casa ou no seu smartphone, sei lá onde você estiver. Obrigado mesmo. Gostou? Interessante, né? Escolhe qualquer um dos 2 temas, ou escalar as 7 cumes, ou trabalhar com essa área dela, ou submeter a área do coaching. Muito obrigado.